Olá, meu nome é Leonardo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fruto de Arte. Nos vídeos anteriores nós falamos um pouco sobre base transparente, né, Premium, e o gesso Premium da marca Chromacolor, né? Então falamos um pouco sobre as suas aplicações e agora neste vídeo nós vamos falar um pouco de forma prática, de maneira prática, né? Então nós imprimamos uma tela, passamos base, fizemos alguns testes e agora nós vamos fazer a apresentação de como ficou e dar andamento aí nessa sequência. Né, seu Caetano? Pois é, esse vídeo é mais dedicado ao gesso acrílico. Não é? Nós no vídeo anterior falamos sobre a base transparente, que tem inúmeras aplicações no ateliê do artista. O gesso acrílico, da nossa parte, no Fruto de Arte, foi normalizado, porque pela quantidade de material existente disponível, não havia um conceito básico, técnico, aplicado a esse material que é extremamente importante. Toda a tela, todo o suporte de pintura, MDF, madeira, compensado, papel, parede, laminados, o que seja, para pintura artística devia ser preparado antes com uma imprimação, que é o que o gesso acrílico nos proporciona. A normalização foi feita no contexto de que seja uma resina 100% acrílica pura, no gesso agregada de biocidas, pois é uma dispersão de acrílico, não é? E recebe água quando você vai aplicar até, e tem um pouco de água no seu componente, não é? E, na verdade, aqui é a resina acrílica e um branco de titânio, fora cargas, biocidas, como eu já falei. Na base transparente foi explicado que a resina acrílica pura com biocida. A base transparente, explicada no outro assunto, ela passa-se antes na tela crua e depois se passa o gesso. Aqui foi passado antes uma base transparente com uma mão só. E aqui se passou de uma maneira informal duas mãos de gesso acrílico. Isso permite que você tenha uma superfície muito empática para a pintura, além de preservar, se você for pintar a óleo, o tecido, porque o óleo é ácido e ataca a fibra do tecido. Com o gesso não acontece isso. Com acrílico não há esse problema, mas deve-se levar em consideração que a superfície fica muito mais uniforme, a pintura não passa para trás e há a possibilidade, se for necessária uma restauração por causa do rompimento da fibra do tecido, você tem um suporte que segure a pintura para ser transferido para um outro suporte idôneo na ocasião. Não é? Aqui a gente vai mostrar rapidamente, sem muita preocupação, como é que se comporta o material com e sem o gesso acrílico. Você pode colocar um pouco de tinta acrílica aqui para mim? Isso. Então, aqui nós vamos colocar, ó, esse é o tecido cru. Agora eu vou passar um pouco no gesso. Olha a diferença. Aqui você vê que há uma superfície um pouco resistente à integração com a tinta, não é? Não é verdade? Ó. Olha como ela. E aqui eu já vou, ó. Não é? O movimento é o mesmo. Não é? Então, essa é uma das características que o gesso é uma parte importante na preparação das telas. O gesso tem muitas aplicações. Ele pode ser, inclusive, colorido. Você pode colocar uma cor, a massa de gesso, né, e fazer um fundo colorido. Você pode fazer a mesma coisa com a base. Aqui foi colocado com a base. Colocando aqui, este amarelo ficaria um pouquinho mais esbranquiçado, né? Mas é uma vantagem a mais. Outra vantagem do gesso
é sua plasticidade. Ele vai dar à pintura, quer óleo, quer acrílico, uma plasticidade muito interessante. Eu aqui vou mostrar para vocês uma tela muito antiga e de má fabricação. Né? Essa tela foi mal imprimada. Veja as condições em que ela está trabalhando. Isso não vai acontecer se ela fosse preparada com um gesso acrílico. Não é? Inclusive as más preparações antigamente das telas para pintura a óleo eram feitas com produtos que hoje são descartados. Branco de chumbo, colas animais, e outro tipo, e uma formulação também com um pouco de óleo, o que dá esse resultado deletério. Né? Isto quer dizer o seguinte, que o gesso também serve, você pode passar um pouquinho, pôr um pouco de gesso aqui para a gente mostrar também, uma tela em que não há uma condição técnica de você estabelecer de que maneira ela foi preparada, ela pode ser uma tela antiga, já pintada, você pode restabelecer um suporte de pintura aqui, porque ela fecha completamente essa pintura antiga. Principalmente se essa pintura for magra, acrílico, têmpera e outro tipo de material à base de água. Mesmo em material à base de óleo, como está acontecendo aqui, depois de anos de secagem, você pode experimentar reduzir novamente a tela a um início plano de pintura, não é? Então, o gesso acrílico, nessas condições, serve para você imprimar, como nós falamos, vários materiais, Sim. vários suportes. Pode ser o papel, pode ser o papelão, pode ser o MDF, que é muito usado hoje. Aqui nós temos um exemplo de MDF. Né? Veja só a condição, né? A cobertura fácil. Né? Você também estabelece, por meio de lixagem, a absorção ou uma película muito mais fechada nesse gesso acrílico. Normalmente se usa para o acrílico 2 camadas de gesso. Se você for pintar a óleo, eu recomendaria 3 camadas de gesso, que podem ser lixadas a cada operação. Então você vai controlando a superfície que você quer. O material, tanto o gesso como a base, são materiais muito econômicos no sentido de aplicação, são muito fortes. Você pode diluir um pouco o gesso com um pouco de água, ou você pode diluí-lo com um pouco de resina acrílica também, que também é diluível em água, para você fazer a formulação de aplicação da maneira que você quiser, não é? Então, hoje em dia, a museologia, os grandes institutos de pesquisa do material pedem encarecidamente ao artista para usar sempre como imprimação, fundo de tela, outro material, o gesso acrílico. De 50 anos para cá ficou provado que o gesso acrílico é a melhor imprimação possível no que se refere à obra artística que se tem de museológica. Você tem mais alguma coisa a perguntar, meu caro? Não, era isso, só uma dúvida, Caetano. Nesse gesso eu posso fazer aquele trabalho que alguns artistas gostam de textura na tela? Ele dá essa condição ou não? Tá, você, dependendo da quantidade de camadas que você colocar Você pode... e da maneira que você aplicar, você... É um material acrílico, se comporta também como uma tinta acrílica. Uhum. A tinta acrílica hoje é uma realidade importante no trabalho do artista. Não é? Então você pode, porque você pode usar materiais
um pouco mais pesados, uma vez que você tem aglutinante suficiente para incorporar. O artista tem muita liberdade. É só se pensar tanto no gesso como na base acrílica, como até aglutinantes. A base com mais importância, porque a base transparente serve também para você fazer vernizes, como a gente já mostrou aqui. Isso é uma pintura artística que a gente fez rapidamente e aplicou a base transparente. Formou um verniz que é absolutamente transparente, não dá nenhum tipo de reflexo nem nada. Se há um material universal hoje em pintura, é o gesso acrílico e a base transparente, que é muito importante. É o que teríamos a dizer no momento.